Mas o orgulho, ele constitui uma fortaleza no coração das pessoas. E ele faz com que essa fortaleza seja intransponível, e se não for a graça de Deus, se não for a boa mão do Senhor, é intransponível. Os paroleiros, vambora! Que hoje é dia de parola! Olá, povo parolindo, parolover, paroluco, povo parou tudo que você está aqui acompanhando a gente mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, parola de número 217, mais uma dentro do tema sabedoria para os nossos dias, e dentro desse tema nós estamos aqui parolando ao longo de 12 semanas a respeito de instruções bíblicas a respeito de sabedoria. E principalmente como é que nós vamos trazer isso para o nosso contexto dos dias atuais. Eu hoje, meninos, confesso que, como é um tema delicado, um tema espinhoso, eu vim hoje aqui com o meu kit de parola ardida, vamos dizer assim, com minha caneca de chá de camomila e também com a minha sandália de borracha para não tomar choque, porque hoje o tema tá daqueles. E aí, Paulinho, como é que está essa Air Fryer que é Presidente Prudente? Fritando a gente a longo prazo, porque o calor não passa, cara, pelo amor de Deus. Se aqui tá quente, imagina aí. E aí, mestre Will, já contando os dias para começar os ensaios das escolas de samba aí do Limão? Ué, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, se você ainda não entrou no link para o bloquinho dos paroleiros, você está perdendo seu tempo. Venha conosco, né? Nós iremos salmodiar um bom Pai God. Venha conosco. Meu Pai Deus. God é ótimo. Ai. Senhores, hoje o tema da nossa conversa é a respeito de disciplina. E aí o nosso texto base está lá em Provérbios 12, versículo 1, que vai dizer assim: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato. Esse é um tema, no mínimo, interessante para a gente conversar, porque estava fazendo aqui uma pesquisa rápida na semana passada, que a gente ia gravar e acabou não dando certo. O livro de Provérbios, ele traz não só esse, como uma série de versículos que trazem o tema sabedoria e correção, ou sabedoria e disciplina, de uma forma paralela. A gente trouxe na semana retrasada, né, na parola passada, falando a respeito também de sabedoria, mas a gente trouxe aqui a palavra-chave desta parola, que era o orgulho, né? E aí me traz na cabeça aqui que quando a gente vai falar a respeito de correção e sabedoria, ou vai falar a respeito de disciplina e sabedoria, traz-me a sensação, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que novamente o orgulho ele está aqui perambulando por dentro desse assunto. E aí, Paulinho, eu queria começar contigo nessa semana, não por uma questão de preferência, mas por uma questão de tempo de experiência tratando e cuidando de pessoas. Eu acredito que ao longo dos seus 20 anos aí de ministério pastoral, por diversos momentos, você teve que corrigir pessoas, disciplinar pessoas, e posso até estar enganado, mas eu tenho a sensação que nem sempre as pessoas recebem ou acolhem essa disciplina com humildade. Conta pra gente um pouquinho como é que tem sido a sua experiência ou algum caos aí que você quer trazer desse ponto. Eu acho que trazer causos seja um tanto quanto perigoso, porque geralmente estas questões disciplinares, elas são extremamente sigilosas, né? Internas do gabinete, e aquilo que acontece no gabinete fica no gabinete. No entanto, eu posso dizer que, de fato, Arthur, a tua percepção acerca
concorrência que a disciplina bem-sucedida tem com o orgulho é uma sensação real, é uma sensação legítima. A palavra fala o que ama a disciplina, né, no texto que nós estamos utilizando. Amar a disciplina nada mais é do que ter um coração ensinável. E um coração ensinável é um traço de caráter cristão extremamente avançado, né? Quando muitas vezes as causas pelas quais alguém precisa ser disciplinado são causas de um caráter cristão ainda em processo de construção primária. Por que eu digo isso? Cara, se a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta disciplinadora. Praticamente metade da carta é resolvendo problemas, né? Praticamente metade da carta diz respeito a demandas que Paulo está respondendo em referência a denúncias que chegaram até ele, né? Denúncias de dentro da igreja sobre dentro da igreja. Então, Paulo vai resolver questões de bagunça com a ceia, Paulo vai resolver questões de ordem conjugal, Paulo vai resolver questões de mau uso dos dons, Paulo vai resolver questões de divisão dentro da igreja e algumas outras tantas, né, que vão ocupar aí cerca de 6 ou 7 capítulos da primeira carta. Alguns estudiosos chamam a primeira carta de Paulo aos Coríntios como carta da vergonha, né, justamente pelo fato de que Paulo cita que tudo aquilo que ele está falando, ele não fala para envergonhar. Ao ponto de, no capítulo 4, Paulo dá um ultimato aos crentes de Corinto, dizendo assim: vocês querem que eu vá ter com vocês como? Com uma vara na mão ou com o espírito sereno? Né? Justamente por conta do grau de correção que Paulo estava lidando com essa turma. Ao ponto dele dizer o seguinte: eu falo com vocês como se eu estivesse falando com alguém espiritual, mesmo sabendo que vocês podem nem fazer ideia do porquê eu estou falando essas coisas. Quando ele diz isso, para mim, parece ficar muito claro que a disciplina, ela torna-se comum e aceita, ou facilmente aceita, por quem tem um espírito ensinável. E, mais uma vez, eu digo, um espírito ensinável diz respeito a uma característica de um crente muito bem trabalhado, né? Isso, pelo menos para mim, também sinaliza que um crente muito bem trabalhado, ele não está ileso da possibilidade de errar e da necessidade de, em algum momento, ser disciplinado. Então, quando a palavra diz o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, para mim esse estúpido aqui está muito voltado à ausência ou à falha do caráter cristão, à ausência ou à falha do caráter irrepreensível, ou do caráter daquele que, quando a repreensão chega, acolhe como conhecimento necessário para ser transformado em sabedoria, né? Então, para mim, a questão do orgulho aqui, ela está muito vinculada em que ponto do caráter cristão o sujeito está, né? Está muito vinculada a isso. Que ponto da caminhada cristã esse sujeito está? Porque se ele tiver num ponto ainda muito imaturo, né? Lembra lá de Jó, capítulo 10, versículo 10, o leite, a coalhada, o queijo. Se o cara ainda for muito leitinho na fé, esse sujeito ele vai ter dificuldade com processos disciplinares. E aí os processos disciplinares, eles podem ser mal sucedidos dependendo da forma que forem aplicados. Eu quero só pegar um gancho do Paulinho, quando ele falou a respeito do que acontece no gabinete, a gente não pode falar aqui. Eu acho que ele se esquece de uma situação emblemática que tivemos, não vou dizer onde uma pessoa falou assim: não, pastor, conta para nós, para a gente orar mais certo. Então, assim, Paulinho, você está sendo antibíblico, você está impedindo que as pessoas aqui recebam de uma intercessão daquilo que acontece no teu gabinete.
né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, vocês que são aí da igreja do Paulinho acabaram de perder uma grande intercessão por culpa dele, essa questão de confidencialidade do gabinete, né? Não sei o que acontece com esse pastor. Mas, enfim, né? Enfim, tem pastores e pastores. Mas, brincadeiras à parte, esse texto, né, de Provérbios 12:1, eu não posso deixar de provocar o Paulinho aqui, porque na Bíblia TPT ele vai dizer algo bem interessante, né? Que para aprender a verdade, você deve ser uma pessoa ensinável. Olha que interessante, né? Para você aprender a verdade, você tem que ser uma pessoa ensinável, né? Senão, você vai se tornar um ignorante. Isso que está na Bíblia TPT. Ou seja, o que é ser uma pessoa ensinável? É uma pessoa que ela se submete. Eu acho que aqui é o ponto-chave. Eu me lembro certa vez, quando, logo na minha caminhada, no início da minha caminhada, o Marcial, que hoje é pastor ali em Verbo da Vida, em Cajamar, e ele virou para mim e falou assim: rapaz, eu gostaria de ser tratado, né? Eu gostaria de ser disciplinado. Não falando para mim propriamente, mas ele falando a respeito do caráter de sujeição e de submissão, né? E aí ele fala, eu falei, rapaz, mas conversa mais maluca, né? E aí ele virou para mim e falou assim: sabe por quê? Porque o sábio, ele se submete. Então aí está um ponto que ele é muito importante, porque a partir do momento que Provérbios está dizendo quem ama a disciplina ama o conhecimento, ele está falando o seguinte: aquele que se submete, né? Ou seja, aquele que tem um caráter ensinável. Eu me lembro uma vez, e aí, né, separando um pouco o joio do trigo aqui, uma pessoa falando sobre o ofício do mestre, e essa pessoa falou algo bem interessante. Ele falou: você já percebeu uma coisa? Todo ofício atrai o outro ofício. Aí eu fiquei olhando com aquilo, prestando atenção, falei, cara, o que esse maluco vai falar, né? E aí ele falou algo bem interessante. Ele falou assim: ó, todo evangelista, ele atrai o outro evangelista. Eu falei, como assim? Claro, porque o evangelista, ele vai atrair o outro evangelista, cara, vamos para a rua, vamos fazer cruzada, vamos fazer algo que vai tocar nesse ofício. O apóstolo, da mesma forma, tal. E ele, quando ele chegou no mestre, ele falou assim: só que o mestre tem uma situação peculiar. O mestre, ele gosta de sentar e ouvir o outro mestre, porque ele quer aprender ainda mais com o outro. Então, ou seja, veja, eu não estou preterindo os outros ofícios ministeriais, nem o dom de socorro, mas ele falou algo substanciado, porque ele falou o seguinte: olha, o mestre, ele deseja, ele anela pelo ensino. Ele fica absorto com o ensino, ele quer estar envolvido naquilo, ele quer aprender cada vez mais. E aqui é um ponto importante, porque, veja, a gente pega um versículo e tira do contexto, né? A gente vai fazer o evangelismo e está tudo certo usar esse versículo no meio do evangelismo, mas o contexto dele não é bem esse, né? Ele fala assim: vinde depois aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem tomai de mim o meu jugo, que ele é mais leve, né? A gente faz isso no evangelismo, e no evangelismo a gente usa isso, e as pessoas têm essa experiência, e a gente sabe disso, a pessoa aceita Jesus, e quantos não já falaram, né? Rapaz, eu aceitei Jesus, você fez sua oração, parece que um caminhão, né, saiu dos meus ombros aqui. Mas esse versículo está falando algo. Jesus ele está combatendo o farisaísmo, Jesus está combatendo a religiosidade, né? E ele fala: olha, é verdade que vocês estão aí debaixo de um jugo, o jugo do ensino, só que o jugo do farisaísmo é de um homem que ele prega algo, mas ele não vive, né? Tanto que o próprio Cristo ele vai dizer o quê? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que coisa maluca. Jesus está falando para alguém que é doutor da lei, que conhece a lei, e está falando assim: ó, você é porque você não conhece as Escrituras. Sabe, dá um bug na cabeça do fariseu, que é como um fariseu assim: cara, peraí, eu conheço a lei, eu sei, olha, eu ando com os filactérios, eu ando com tudo aqui, ó, cara, por onde eu vou? Como você está falando um negócio desse para mim? Você está falando que eu não conheço? Não, eu conheço. Não, pera. Você não conhece. Você tem a informação. E nós já falamos sobre isso na primeira parola, sobre isso, sobre o reter a informação. Mas veja, os fariseus, eles não se submetiam, porque eles se achavam, né, a nata.
Se bem que, se você parar para pensar, a nata é meio nojenta, né? Mas eles achavam que eles eram a nata. Mas, enfim, eles achavam que eles eram a nata, ou seja, eles eram o supra-sumo, que eles estavam surfando na onda. Mas, na verdade, Jesus está falando, rapaz, vocês não estão entendendo nada, vocês não entenderam. Né? Vocês não conhecem a letra. Vocês conhecem a informação. Mas eu vim aqui hoje para te dar algo novo. Ei, que tal você se submeter ao meu jugo? O meu jugo é leve, eu não ponho peso sobre você. Mas voltando a Provérbios capítulo 12, ele está falando daquele que ama. Ou seja, é aquele que tem o prazer na lei do Senhor. Ah, mas Wilson, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Tudo bem, então vamos colocar de uma outra forma. Aquele que ama a palavra do Senhor. Aquele que ama estar como Maria, aos pés de Jesus, onde a melhor porção não vai ser retirada. Sabe aquele culto que você vai, ou aquele ensino bíblico que você olha e você fala assim, rapaz, esse homem ele ministra como quem tem autoridade. Sabe por que os discípulos ou a audiência de Jesus falou isso? Porque sobre Jesus pairava não somente uma unção, mas ele estava ministrando aquilo que ele via o Pai fazer e ouvia o Pai fazer. Não era algo repetitivo, não era uma tradição. Ele, de fato, ele manifestava e ministrava aquilo que ele via e ouvia. E isso faz toda a diferença. Isso atrai o coração do ouvinte, né? Então, veja, aquele que ama a disciplina. Aqui nós não estamos falando de castigo propriamente, ainda que no original, né? A palavra disciplina aqui é mukar, que significa disciplina, castigo, correção. Mas aqui ele está falando no sentido, olha, aquele que se submete, sabe? Ele ama, ele tem o prazer nisso. Por quê? Lá em Hebreus vai dizer que aquele que não é disciplinado, ele é tido como bastardo. Ou seja, o meu pai, ele me ama, e porque ele me ama, ele vai me corrigir. Agora, ele não é um crápula, ele não é um pai, né, abusador, ele não é um assediador. E eu amo aquele texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, ou seja, olha só, se eu anelo, e aqui eu não estou falando de ofício, amém? Mas se eu anelo ser o canudinho da Coca-Cola para Deus, se bem que esse final de semana eu fui corrigido, né? Porque uma pessoa falou assim, não, a Coca-Cola não é de Deus, irmão, porque a Coca-Cola faz mal. Então fala que você é o canudinho da água de coco, né? E isso daqui foi dito pela Eline, aquela que já esteve conosco, é uma paroleira, ela me corrigiu isso esse final de semana. Ela falou, não fale mais isso, irmão, fala que você é o canudinho da água de coco, é mais saudável. Então, se você gosta de uma coca, você é o canudinho da coca, se você é mais saudável, você é o canudinho da água de coco, mas se você é um parolover, você nada mais é do que a bomba. Olha que interessante, você é a bomba da cuia do tereré. Não quer dizer que você é uma bomba, no sentido ou. Amém? Eu diria até uma coisa a mais. Se você deseja ser o canudinho de alguma coisa, só não seja de papel, pelo amor de Deus. Não tem nada pior do que canudinho de papel. É. Mas olha só. Tartarugas? Oi? E as tartarugas? As tartarugas marinhas, que é para onde o canudo vai. Ah, não, essa discussão a gente puxa. A gente foi pra... Aí o que acontece? Presta atenção. Então, veja, Paulo está falando aqui que a escritura ela vai me servir para o ensino, para a repreensão, para a correção, e ela tem uma finalidade, para que eu seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, se eu amo a disciplina, se eu amo a correção, significa dizer que eu estou me submetendo para tornar-me um obreiro que sabe manusear muito bem a palavra. Para terminar aqui, eu me lembro quando eu me converti, eu ouvi esse versículo a primeira vez, e eu julgava que conhecer bem as escrituras aqui dizia respeito a saber a musiquinha, né? Ou seja,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E não tem nada a ver com isso, gente. Não é decorar, mas é você saber manusear a palavra. The White Mood diz assim: de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerá você, porque vós sois carta lida. Então, se você quer ser o canudinho da Coca-Cola, a bomba do tereré, a água de coco, saiba de uma coisa, ame a disciplina, porque você vai ser plenamente habilitado para toda boa obra. Deixa eu só fazer um adendo pequenininho. A gente falou bastante da palavra disciplina, né? Mas eu preciso fazer um acréscimo aqui acerca da palavra amar, do verbo amar, o que ama a disciplina. Amar é diferente de tolerar, sabe? É diferente de suportar, é diferente de cumprir, meramente cumprir. Amar tem mais a ver com acolher. Acolher. Sabe, é o ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, lá de Mateus 28, 19, que Jesus orienta os seus discípulos a fazerem com outros discípulos. Sabe, tem a ver com conduzir o disciplinado a saber por que ele está fazendo. Sabe, é como quando a gente corrige um filho. Filho, não faz isso. Por quê, pai? Por que não? E já existe aquele ditado que diz que por que não não é resposta, né? Há um porquê, há uma consequência, né? Há a consequência do fazer, há a consequência do não fazer. Eu acho que a questão do amar a disciplina está muito vinculada ao discipulado, está muito vinculada ao ensinar a guardar, está muito vinculada ao porquê eu estou te ensinando. Lá em Apocalipse a palavra fala que a correção, portanto a disciplina, ela é uma manifestação de amor do Senhor. A palavra diz que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Tá? Então, uma vez que a disciplina, a correção, é é mais um depósito de Deus na vida do cristão, dizendo assim, cara, eu estou investindo em você, porque eu acho que ainda vale a pena. Eu acho que eu ainda enxergo algo que te dê valor, eu ainda enxergo algo que me faça reputar a você alguma espécie de ambiente favorável ao investimento, ambiente frutífero ao investimento. Quer dizer, essa realidade, né, ela deve fazer com que a gente entenda que todo processo disciplinar, ele tem, sobretudo, né, por detrás, esta primeira manifestação de amor do Senhor para conosco, né? E se a disciplina é uma manifestação de amor, a resposta em amor não é injusta, né? 1 João 4,19 diz que o nosso amor por ele é reação do amor dele por nós. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então nós só acolhemos a manifestação de amor, inclusive através da disciplina, quando nós estamos dispostos também a amar o Senhor, inclusive nesta faceta dele, a faceta do disciplinar, né? É que às vezes o orgulho, volta lá no começo da conversa, é que às vezes o orgulho faz com que a gente olhe para o vaso e não quem o vaso está representando ou do que o vaso está cheio. Eu pensei que você ia dar esse ensino que eu acabei de posicionar aqui, que o verbo amar aqui, né? Ele no hebraico ele é ahab ou aheb, que significa, que transmite, né, a ideia de alguém que valoriza e tem prazer na disciplina. Ele reconhece como um caminho para o conhecimento, né? Ou seja, é uma pessoa que aprecia. Ou seja, tem uma outra vertente de Ahab ou Aheb que vai dizer que é o mesmo sentimento de um homem para com a sua esposa. Ou seja, é o tamanho valor que eu dou para aquilo. Ou seja, eu tenho um prazer tamanho pela minha esposa, e porque eu tenho esse prazer tamanho de estar com ela, de valorizá-la, é por isso que eu a coloco numa posição de honra. Paulinho, você
praticamente, assim, você roubou metade do que eu ia comentar aqui, e para não chover no molhado, eu quero trazer uma visão que era exatamente por esse caminho. Eu li no Evernote. Que é a seguinte coisa, né? Assim, essa parte da repreensão do pai para com o filho, a gente vai ver isso em outros versículos do livro de Provérbios, mas principalmente eu quero destacar Provérbios 3, 11 e 12, quando fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Isso aqui, para mim, acendeu uma luz enquanto vocês falavam, porque me dá o entendimento de que aquele que não recebe, aquele que não acolhe muito bem a disciplina, ou aquele que não acolhe muito bem a repreensão, ele, de certa forma, ele está debaixo de um espírito de orfandade. Porque somente alguém com espírito de orfandade não se submete à correção de um pai. Porque, de repente, não reconhece a autoridade daquele que o repreende. Uma coisa que eu sempre falo aqui em casa é que o oposto do amor não é o ódio, mas o oposto do amor é a indiferença. Ou seja, enquanto eu estiver chamando a tua atenção, enquanto eu estiver corrigindo você, enquanto eu estiver tentando colocar você de volta no trilho, pode ter certeza que eu ainda tenho um sentimento de amor que deseja com que você ande no caminho certo. A partir do momento que você fala assim, quer saber? Não vale mais a pena, não vou ficar mais gastando vela boa com defunto ruim, vamos dizer assim, né? Mas é exatamente essa a sensação, né? Olha, quando eu entender que não vale mais a pena, eu vou parar de te corrigir. Então, olha só que coisa interessante, gente. O amor aqui é uma via de mão dupla, né? Como o Wilson gosta de falar, né? É um binômio, ou seja, precisa de amor da parte daquele que corrige, mas também é necessário amor da parte daquele que é corrigido. E aí eu gostei de uma frase tua que você falou, Paulinho, que é assim: aquele que repreende com amor precisa que o outro lado corresponda também com uma atitude de amor. Ou seja, porque eu reconheço que você me ama, então eu me submeto. E aí eu estava agora pensando cá com meus botões, meninos, que coisa interessante, porque eu posso até estar equivocado aqui, mas eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tenho aqui. As pessoas que menos acolhem as minhas correções, vou usar um exemplo pessoal meu, as pessoas que menos acolhem as minhas disciplinas, as que menos acolhem as minhas correções, são aquelas que menos reconhecem a minha autoridade sobre elas. Ou seja, eu não reconheço que você tem autoridade para chamar a minha atenção. Ou, nas palavras do Wilson, né? Quem você está pensando que você é para me corrigir? Mas isso me traz uma reflexão que eu queria trabalhar com vocês agora nessa segunda metade da parola, e aí eu vou chamar o Will para isso. É a seguinte coisa, né? O Paulinho trouxe uma fala logo no começo da parola, que ele falou assim: o que acontece no gabinete fica no gabinete, né? É mais ou menos uma analogia ao grande ditado internacional, reconhecido pelos sábios no mundo inteiro, que declaram que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas o que o Wilson eu queria ouvir um pouquinho do Wilson, porque é alguém que trabalha com gestão de pessoas num cargo de autoridade, num cargo que exige ter alguns momentos, de que a conversa mais difícil, aliás, é aquela que você decide não ter. E aí, eu queria escutar um pouquinho do Will, até por conta da experiência que ele tem nessa área, como é importante, muitas vezes, ter amor e sabedoria da parte daquele que também precisa fazer a correção. O texto aqui fala daquele que recebe a correção, e está tudo certo. Nós vamos encontrar, por exemplo, em outro provérbio, provérbio 9, versículo 8, ele fala assim: não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele te odiará. Repreende, porém, o sábio,
e ele o amará. Esse texto é um texto que chama muito a minha atenção sobre isso, mas ele coloca uma luz exatamente sobre a importância de se ter conversas difíceis. E aí eu vejo quantos casamentos são destruídos, quantos relacionamentos são esfacelados, quantas amizades desmoronam, exatamente pela incapacidade de sentar um na frente do outro e ter uma conversa difícil. Will, eu queria te escutar um pouquinho dentro dessa área aí. A Bíblia vai nos dizer, né, que a pessoa, quando ela é ofendida, ou ela tem uma ofensa, ela, por si só, ela constrói ao seu redor uma fortaleza, né? E essa fortaleza, ela tem por fundamento, ou na sua estrutura, algo que a gente falou no início aqui, que é o próprio orgulho, né? Da gente não saber reconhecer as nossas falhas, as nossas deficiências. Muitas vezes nós transferimos situações que não são propriamente corretas de serem transferidas, né? Eu me lembro, eu estava auxiliando uma determinada igreja na aquisição de um imóvel, um prédio novo, e aconteceu uma situação e o pastor presidente dessa igreja me chama, fala: rapaz, o que você acha disso, né? E eu, quando eu me dei conta, eu estava exortando o pastor presidente dessa igreja, porque eu virei para ele e falei assim: olha, posso te falar uma coisa? É melhor você perder alguns dinheiros, vamos falar assim, do que você perder esse irmão, porque você acabou de me dizer que a esposa dele acabou de reconhecer a Cristo. E a Bíblia vai dizer que uma vida que aceita a Cristo como Senhor e Salvador, né, existe um galardão para isso. Existe festa no céu, né? Ou seja, você deixou as 99 e foi atrás daquela outra ovelha, e você, acho que vai gerar mais um prejuízo no reino do Espírito do que isso. E foi interessante porque esse pastor, veja, o pastor de uma igreja grande, não veio ao caso aqui qual é o nome da igreja, mas uma igreja muito grande. E nessa situação, esse pastor, ele sentou, ele me ouviu, e no decorrer das próximas semanas, ele chamou esse irmão para conversar, e houve um tratar sobre isso. Veja, é um homem de proeminência no Brasil. Veja, não estou falando de uma pessoa pequena. E ele resolveu ouvir um paroleiro como eu, né? Agora, veja, ele poderia muito bem ter chegado e falado o seguinte: rapaz, você sabe quem está falando? Sabe quantas pessoas tem na minha igreja? Você sabe qual é a proeminência do meu ministério? Mas ele não, ele sentou, ouviu e falou: rapaz, tem razão. Isso falando no nosso ambiente, né? O grande problema é quando você identifica que essa pessoa está com o coração fechado. E aí eu volto no versículo que eu estava citando, do irmão ofendido, né? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que a respeito da existência de uma raiz de amargura. Ela vai brotando e ela começa a contaminar os do lado, né? E recentemente eu tive que dar o feedback para a minha equipe, e eu confesso para você que para 2 pessoas eu orei muito. Eu falava para Deus: Deus, eu sei que isso aqui vai ser osso, né? Mas eu preciso ter graça. Eu preciso ter graça para falar com essas 2 pessoas. E o sentimento era que Cassiane estava cantando: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, sabe assim? Porque, irmão, de verdade, assim, só foi a graça. Foi a boa mão do Senhor, por você reconhecer que você está lidando com um ser humano na tua frente, né? E você também tem que saber identificar o teu limite. Veja, a Bíblia vai dizer que se eu for exortar, olhem, se eu for exortar um ancião, eu devo tratá-lo, exortá-lo como um filho exorta o pai.
E a bem da verdade, Arthur, é que nós estamos vivendo dias difíceis. E cada dia mais, você sempre cita esse texto que eu gosto de citar, de C.S. Lewis, né, que a base de todo pecado é o orgulho. Mas o orgulho, ele constitui uma fortaleza no coração das pessoas. E ele faz com que essa fortaleza seja intransponível, e se não for a graça de Deus, se não for a boa mão do Senhor, é intransponível. Por quê? A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? É o Espírito Santo que vai ter que fazer esse tratar, porque a unção quebra o jugo. Né? E se você, como autoridade, né, você citou aí uma situação adversa que você passa, onde as pessoas não reconhecem, por vezes, a sua autoridade, é interessante porque se não reconhecem a tua autoridade, não é porque você não tem autoridade, mas simplesmente porque essa pessoa ainda não entendeu um princípio que é bíblico. E toda a autoridade ela foi delegada por Deus. Romanos, capítulo 13, verso 2, né, vai dizer isso. Eu acho que é Romanos, capítulo 13, se eu não me engano. Mas se ele se levanta contra você, não é contra você que ele está se levantando. Ele está se levantando contra o próprio Deus. Então, quando eu começo a entender isso, eu vejo por que essa pessoa ela está se posicionando dessa forma. Então, aí eu vou começar a entender que eu não discerno, né, não tenho discernimento correto a respeito de quem Deus colocou para ser o aio na minha vida, o tutor na minha vida. E quando uma conversa difícil vai acontecer, eu sinceramente eu tenho aprendido da parte de Deus que muitas vezes é melhor você dar 2 passos para trás, você se colocar numa posição de oração, pedir estratégias de Deus mesmo e deixar com que as coisas se conduzam. Né? Eu já tive situações em que aconteceu no mês passado, eu fui dar o feedback para uma pessoa da minha equipe. Eu falei, Deus, eu tenho temor. Eu coloquei essa pessoa para ser a última para eu dar feedback, a última. Não somente foi a última pessoa, como o último horário do dia. E eu fui orando. Falei, Deus, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso que o Senhor dê a estratégia. Esse feedback demorou 1h30. E a graça do Senhor estava tão presente que no final, essa pessoa vira para mim e fala assim, eu concordo com tudo que você falou. Porque tudo que você falou, de fato, eu identifico isso na minha vida. Mas veja, ela não é cristã, essa pessoa. Mas veja, se não fosse a graça de Deus, a unção do Espírito Santo para desfazer, não ia funcionar. Então, muitas vezes, Arthur, numa conversa difícil, você vai ter que se submeter mesmo à unção do Espírito Santo, se submeter, buscar a direção de Deus. Não estou falando para você se acovardar, mas você, de verdade, apresentar a causa diante de Deus e falar, Deus, aqui só pode ser o Senhor. Porque é a tua unção que vai quebrar esse jugo. John Bevere, no seu livro A Isca de Satanás, ele vai falar justamente sobre isso. Que muitas vezes uma ofensa, existem 3 tipos de ofensa, ele fala nesse livro. Ele fala da ofensa que aconteceu, da ofensa que a pessoa acha que recebeu, e da ofensa que a pessoa não imagina que recebeu. E ele fala que a pior que tem são as 2 primeiras. A que recebeu e a pessoa não entendeu. A segunda, que ela pensa que é uma ofensa, ou seja, na verdade não é uma ofensa, mas a pessoa se teve por ofendida. E se não for a graça de Deus? Sabe, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo,
talvez você esteja ou tenha que enfrentar uma situação adversa, sabe, não vá na força do seu braço. E na força do seu braço vai dar ruim. Agora, se você for na força do espírito, né? A palavra vai dizer, não por força, nem por violência, mas no espírito, não são. Irmão, se você fizer isso, eu vou te falar uma coisa. Vai acontecer. As portas vão se abrir, favor e graça virá sobre você. Agora, se você for na força do teu braço, no teu intelecto, sabe, você pode usar a estratégia que for, né? Volto no exemplo desse pastor presidente. Falei, rapaz, você prefere perder um irmão por conta de uma causa? Talvez seja melhor você seguir o conselho de Paulo. Sofra o dano, mas não perca o irmão. Enquanto o Will falava, bem lá no início, quando ele começou a citar esse caso do pastor, eu fui passando os olhos aqui por cima do capítulo e parei no verso 15, né? Eu sei que ele não é o nosso assunto, mas tem tudo a ver. Inclusive com um comentário de um comentarista chamado Adam Clarke, que no final das contas eu acabei me lembrando aqui. O verso 15 diz assim, ó, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Né? O sábio é aquele que dá ouvido aos conselhos. Tem uma anotação antiga na minha Bíblia aqui, sei lá em quando eu escrevi isso, mas eu escrevi o seguinte: conselhos são sementes de livramento e graça. Né? Conselhos como sementes de livramento e de graça. E o comentário do Adam Clarke que eu citei, ele diz que a repreensão é o caminho do conhecimento. Né? Olhando para o próprio Provérbios 12:1. Então, para pensar, quantas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento da nossa fé, de conhecimento mais acurado acerca de quem seja o Senhor são perdidas por causa de conselhos não ouvidos. E como bem foi dito aqui pelo Arthur, trazido de volta à tona pelo Will, quantos conselhos não são ouvidos porque a unção do ministério de alguém não é reconhecida. Né? Tem uma frase que o Will fala que eu gosto, mas eu nunca lembro dela, que é aquela da unção que você reconhece, é a unção que você recebe, que você... É isso aí. A unção que você reconhece é a unção que você recebe. Né? Ou seja, a unção que você reconhece é aquela que você deixa tocar na tua vida, que você deixa de alguma forma influenciar a tua vida. Você sabe que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo ele diz assim aos crentes de Corinto: olha, vocês podem ter 10.000 aios, mas vocês só têm um pai. Né? O aio é o cuidador de criança, é o babá, né? É o educador de pequenos. E Paulo fala assim, cara, vocês podem ter diversas fontes de influência, mas não é qualquer um que vocês vão deixar exercer uma paternidade sobre a vida de vocês. E paternidade aqui, obviamente, Paulo está chamando para si a responsabilidade de ser um padrão, um modelo, inclusive na repreensão. Porque o capítulo 4 de 1 Coríntios é um capítulo de repreensão, como eu falei mais cedo nessa parola, 1 Coríntios é a carta da vergonha. Né? E Paulo está dizendo, ó, cara, vocês podem ter um punhado de influência, mas enquanto vocês não pararem para ouvir quem de fato educa vocês na fé, vocês só vão quebrar a cara. Né? A tônica desse capítulo é exatamente essa. Enquanto vocês ouvirem as influências externas e não quem edifica vocês na fé, vocês só vão quebrar a cara.
Me parece que o verso 15 aqui de Provérbios 12 diz isso, quando a palavra fala, né, que o caminho do insensato aos seus próprios olhos pode parecer reto, mas é o sábio quem dá ouvido aos conselhos, né? É o sábio quem vive uma dimensão de livramento, de proteção, por conta dos conselhos, por conta da repreensão, por conta da disciplina, por conta do ensino, sabe? Por conta da correção de foco, da correção de vereda, por conta do confronto. Muitas vezes o confronto ele vai ser necessário. Esses dias atendendo um casal, a Flávia e eu, antes de começar qualquer processo de acompanhamento, a Flávia e eu colocamos na mesa qual vai ser a nossa metodologia. E a nossa metodologia, muitas vezes, vai ser a metodologia do pai para com o filho, a varinha, né? Muitas vezes vai ser bastante dolorido para o casal ou para algum cônjuge ouvir o que tem que ouvir para colocar em ordem aquilo que deve ser colocado em ordem. E começando a conversa com esse casal, como a gente já começou com tantos outros em mais de 20 anos de ministério, você está disposto a ouvir aquilo que você não quer? Você está disposta a ser chamado de nomes que você não quer ser chamado, mas que dizem respeito ao comportamento que você vem desenvolvendo, né, no decorrer dos seus erros, dos seus equívocos? Porque se você não tiver, então nem desce para o play. Né? Se você não estiver disposta a isso, então nem adianta a gente marcar um próximo momento, porque não vai dar certo esse negócio. É aquela história das conversas difíceis. Uma coisa que eu digo, e encerro a minha fala aqui, Arthur, Will, é que conversas difíceis elas não podem deixar de fazer parte da nossa agenda. Muito pelo contrário. A gente tem que estar consciente que elas vão existir. Em segundo lugar, que elas são mais comuns do que a gente desejaria que fosse. E em terceiro lugar, que elas são vitais para a nossa caminhada ministerial e, sobretudo, para a caminhada ministerial de outras pessoas. Né? Uma vez que a gente quer que pessoas fluam daquilo que tem recebido, né? Deuteronômio 32:2, a palavra diz: goteje as minhas palavras sobre você, e destile o conhecimento destas palavras, qualquer coisa nesse sentido, destile como orvalho o conhecimento destas palavras. O gotejar é externo, né? Ele vem de fora, o destilar vem de dentro, né? Então, para que eu destile algo, para que eu flua algo, em primeiro lugar, isso precisa gotejar sobre a minha vida, isso precisa vir sobre a minha vida. Se a gente quer que pessoas fluam, né? E de fato, o aperfeiçoamento dos crentes, o aperfeiçoamento dos santos é justamente para que eles possam fluir daquilo que têm recebido do Senhor. O gotejar precisa vir. E às vezes o gotejar vai vir azedo, às vezes ele vai vir amargo. Agora, as conversas difíceis que fazem um gotejar amargo vir sobre a vida de pessoas e às vezes até sobre as nossas vidas, as conversas difíceis precisam fazer parte da nossa agenda. Particularmente, eu separo tempo para as minhas conversas difíceis. Particularmente, eu gosto de concentrar as conversas difíceis em um dia que me seja familiar, porque para esse dia eu vou me preparar de uma forma diferente. Né? E sabendo que há um momento da minha agenda, da minha trajetória reservado para conversas das quais eu vou depender única e exclusivamente da unção do Senhor, da direção dele, porque em alguns momentos pessoas vão ouvir da minha boca aquilo que elas não querem ouvir e eu vou falar para pessoas aquilo que eu não gostaria de falar, né? Mas é parte do ministério, é parte do gotejar, para que outros possam fluir daquilo que têm recebido. Mais uma vez, o sábio acolhe o conselho. É característica do sábio. É característica de quem conhece qual a fonte do conselho, né? Qual a fonte da repreensão e da disciplina. Enquanto você falava, Paulinho, veio ao meu coração um texto que não está em Provérbios, mas está no Salmo 141, versículo 5,
que mostra o coração de um homem exatamente do jeito que você falou. E esse homem era Davi. Ele fala assim: fira-me os justos e me será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permita que eu o recuse. Eu estava aqui no off conversando com o Will. Ele contou que esse texto foi ministrado numa conferência na igreja dele por esses dias, e tem uma coisa que ele queria compartilhar com a gente aqui rapidinho. Isso daí foi o pastor que estava ministrando, ele estava falando muito sobre a questão de se submeter, né, à correção, o tratar. Ele estava se direcionando especificamente para o ofício de pastores, né? Ele estava falando, rapaz, existem oportunidades que você precisa, com graça, né, ferir a pessoa. Só que o ferir aqui não é algo proposital, né? O amigo verdadeiro, ele não dá o tapinha nas costas, né? A ferida do amigo que ama de verdade, né? E aquilo virou um silêncio sepulcral na nave da igreja, porque é uma realidade, né? Na Bíblia TPT diz assim: quando um dos seus piedosos me corrigir, ou um dos seus fiéis me repreender, aceitá-lo-ei com honra, e não posso recusar. Será um remédio curativo que engulo sem coração ofendido. Olha como é profundo, né, a versão TPT. A versão TPT é uma paráfrase, né? Olha que interessante como ele coloca, né? Ou seja, eu vou acatar isso porque eu sei que vai ser um remédio para mim. E se é um remédio, por que eu tomo um remédio? Eu só tomo um remédio porque eu estou doente. Então, ou seja, muito provavelmente a minha conduta ela está me enfermando. Então, Deus ele vai usar do Arthur, do Paulinho, ele vai usar daqueles que são os piedosos, né, os irmãos fiéis. Né? Veja, estou falando de piedosos, pessoas, não estou falando qualquer um. Né? Não é o cara que vai apontar o dedo, não. Né? Eu sempre falo isso. Se você tiver que cumprir aquele princípio que está lá em Tiago, confessar o pecado uns aos outros, escolha uma pessoa madura, né? Veja pelo fruto. Mas aqui ele fala algo tremendo, né? Veja, vou repetir, quando um dos teus piedosos me corrigir, ou um dos teus fiéis me repreender, aceitá-lo-ei com honra. Veja, nós estávamos falando sobre o que significa amar, né? Em Provérbios 12:1. Eu receberei com honra, que não posso recusar. Olha que coisa maluca. Eu vou te repreender, eu vou te ferir, você ainda vai falar, rapaz, eu recebo com honra. Eu vou te honrar. E aí, Arthur, eu vou te falar uma coisa. Sabe, não se sinta preterido se não reconhecem a tua autoridade. Sabe por quê? Esse versículo aqui está nos mostrando que essa pessoa está enferma. E aí nós conhecemos aquele ditado popular, né? Que a falta de perdão é você tomar o veneno querendo que a outra pessoa se envenene. Ou seja, a pessoa, quando ela não reconhece, ela simplesmente está tão doente, ela está tão enferma, que ela não consegue nem reconhecer a sua enfermidade. E isso só vai agravando. Provérbios 17:11 diz isso, né? Depois você vê lá que ele fala assim, que aquele que age com rebeldia contra a autoridade, um mensageiro cruel virá contra ele. Né? Mas veja, se você recebe com honra, isso vai ser um remédio, um curativo de um coração que não é ofendido. É tremenda essa palavra. Né? Palavra de salvação. Amém. Ô, Arthur, deixa só eu colocar uma tradução livre do Salmo 141:5. Hoje eu estou muito clarkista, né? Mais uma vez o comentário do Adam Clarke, ele faz uma tradução livre deste versículo. E a tradução que ele faz é a seguinte, ó. Deixe os justos me castigarem com misericórdia e me instruírem, mas não deixe os olhos dos ímpios o óleo dos ímpios ungir a minha cabeça. Não deve adornar a minha cabeça, pois assim a minha oração será contra as suas obras perversas.
tradução livre, direto do hebraico, é um texto difícil de traduzir, mas uma tradução livre, direto do hebraico, feita pelo Adam Clark e melhorada por mim mesmo. Uau! Muito bom, meninos. Então, com isso, a gente chega ao final da Parola 217, mais uma dentro do tema Sabedoria para os Nossos Dias. A gente espera de coração que este conteúdo tenha falado ao seu coração. E, se você ainda não visitou nosso site, essa é a hora, www.osparoleiros.com.br. Lá você vai ficar por dentro dos 39 temas que nós já apresentamos neste canal nos últimos 5 anos, gente. Nós estamos prestes a completar 5 anos de canal. Então, você não pode perder, dá para você maratonar. Em vez de você ficar vendo série repetida na Netflix, vai lá e assiste Os Paroleiros. Vai ser muito mais legal e você vai ser edificado. Aproveita, segue a gente no Instagram. Nós estamos também aqui no YouTube. Já curte esse vídeo, ativa a sinetinha. Mas se você é daqueles que gosta do formato de podcast no Spotify, nós também estamos lá esperando por você, para você escutar esta parola enquanto passeia com o seu doguinho, quando você está lá na sua academia, lavando o carro, quando você está fazendo assim como o pai do Ilcinho, fazendo torresmo de rolo na air fryer, aproveita e vai ouvir Os Paroleiros, porque é muito mais legal. Um grande abraço para o seu Júlio. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.